Pessoal, hoje eu vou ensinar como se liga um motor, né? E também quando você pega um motor aí que ele muitas vezes está sem a identificação dos fios, né? Aí você não consegue ligar. Eu não trabalho mais com isso, mas trabalhei muito com motor. Sei como é feita a bobinagem, né? E sei que muitas pessoas aqui na minha cidade têm dificuldade em exercer essa função, né? Então eu tenho muitos amigos aí que são eletricistas e até um pode passar para o outro, né? Para que as pessoas peguem aí o jeito que é ligado. Então eu fiz aqui tipo um motor aqui, né, para explicar para vocês. Vou mostrar aqui para vocês o que eu tenho aqui. É como se você fizesse uma chave, né, onde você liga uma lâmpada. Então esse é o teste, né. E também tenho aqui o que seria as bobinas, então. E tem então aqui como se fosse as bobinas do motor. Elas são praticamente nesse formato. Uma bobina vem, ela é aberta e a outra é fechada. Então forma um X numa bobina. Não sei como é que consegue ver melhor aqui, eu acho que fica melhor, né? Então aqui ela vem, ela é aberta, a primeira bobina, e a segunda é fechada, tipo um X, onde se chama então a bobina negativa e a bobina positiva, ou uma bobina positiva e uma bobina negativa. Isso é a parte interna do motor, né? E essa parte aqui seria um lado do motor de 4 polos, ou um motor de 2 polos de alta, né? Que ele fica nesse formato aqui. Então, 2 polos. O de 4 polos usa 2 vezes isso, e a 3 polos usa 3 vezes esse sistema aqui dentro do motor. Então isso em motor monofásico, né? E daí depois tem a outra bobina que é semelhante, com menos fio, que seria então a parte do arranque. O motor basicamente, né, você vai ter aí 6 fios que saem para fora, né? Digamos, você pega um motor, às vezes você não entende nada, você não tem a numeração, fica difícil, você solta tudo. Solta tudo, que é mais fácil do que você trabalhar em cima de emendas ou ligações de outros, né? Então, digamos que o motor seja identificado, né? Tenha aí as pontas identificadas. Digamos que seja aqui em ordem 1, 2, 3, 4, 5 e 6, né? Então você vai ligar o 2 e o 3 junto, vai ligar o 1 e o 4 na rede e vai sobrar 2, que é a parte do arranque. Um vai passar pelo capacitor, né? Então vai passar pelo capacitor, vai passar pelo platinado ou pelo interruptor centrífugo, e ele vai fazer então a parte do arranque do motor. Então, se nós temos o motor ligado, você tendo essas duas partes, você vai ligar junto aí no 4, né? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Você pode colocar aqui junto e esse outro junto aqui na outra ponta, ele vai correr para um lado. Se você inverter, ele vai correr para o outro lado. Mas, né, também você pode ligar no meio aqui na emenda aqui do 3 e 4, e sobrar só a ponta do 6, que faz correr ou para um lado ou para outro. Eu não sei se está conseguindo ver aí direito no vídeo, mas qualquer coisa aí é só me perguntar. Aí, às vezes o pessoal não sabe fazer essa ligação e vai tentando ligar, de repente o motor funciona, ele funciona aí com ronco forte, e o pessoal acha que está feito a ligação e entrega o motor aí por o serviço feito, né? E depois queima, e depois que queima o pessoal me procura aí. Aí o pessoal me procura aí para acertar a ligação. Aí esses dias eu peguei o motor, tinha as ligações dele, né, uma chave 110, 220, e a gente começa a testar, porque digamos que tenha
a parte do motor e a parte do arranque junto, a hora que você testar, fecha a continuidade em todos eles, né? Então você tem que abrir todos eles para você achar os pares, né? Então se você olhar no motor, vai ter uma bobina por fora, no casco dele, mais por fora, que é o motor. E a que está mais por dentro é o arranque. Então eu fiz aqui uma bobina menor para ser o arranque e uma parte maior aqui para ser o motor. Mas você só sabe que aquela de dentro é o arranque, no caso, né, esses dois aqui, ó, esse aqui é o arranque. Mas e esses quatro aqui, como é que eu vou saber quem é quem, né? Então aí que entra a nossa lâmpada de teste, né? Vamos testar aí com a lâmpada. Então o que vai acontecer? Nós vamos ter que achar um par de fio aqui, ó. Achei aqui, e os outros dois vai fechar também. E então os dois do arranque vai fechar também. Só que não pode nenhum deles fechar com o outro. Tem que ser tudo individual. Fecha dois, dois e dois. Então a hora que eu achei aqui um par, eu sei, né? Então eu posso nomear ele de 1 e 2, 3 e 4. Aí eu já posso ligar ele assim, porque daí vai ficar 110 mais 110. E posso ligar o 220 aqui nos dois de fora. Só que se tiver invertido aqui, ele vai travar esse motor, não vai girar nem por nada, né? Ele vai ficar freado. Se caso ele ficar freado, que tu não conseguir girar quando ele estiver roncando, aí você vai trocar esse par aqui, vai trocar qualquer um deles, né? Tu vai trocar esse fio de dentro aqui, tu vai colocar para fora. Aí tu vai colocar, digamos, esse aqui tá dentro, vai colocar um de dentro para fora e o de fora para dentro. Vai fazer aqui, vai emendar aqui. E o motor deve, pelo menos, girar, né? Dar um impulso aí, ele deve funcionar. Mas se for motor de baixa, fica só dar um impulso, ele vai. Então nós achando aqui o motor, nós vamos então ligar e vai ficar certo o motor. Então vai ser 1, 2, 3 e 4. O 1, o 2 vai ser o que fecha aqui com esse e o 3 vai fechar com o 4. Então vamos ligar aqui. Isso eu estou falando do motor que não tem identificação nenhuma, você vai identificar aí com a lâmpada testa. Sobrou dois fios do arranque. Esse motor aqui só vai roncar e não vai arrancar. Tu vai ter que dar o pulso na mão aqui para ver se ele dá o impulso, ele correr, rola uma cordinha na polia, puxa, ele vai correr. Beleza. Aí esses dois que sobraram do arranque, você tem duas opções. Vai passar um pelo condensador, pelo interruptor centrífugo e vai ligar num deles aqui. Vai fazer, né? E o outro você vai ligar lá na ponta, na rede. Quando você ligar, essa bobina de arranque vai dar um impulso e o motor vai correr. Se caso ele correr ao contrário, você vai invertir esses dois fios aqui, no caso o 5 e o 6. Vai botar para lá um e vai botar o outro para cá. Vai correr para o lado certo. Mas se você quiser simplificar mais ainda, você vai pegar esses dois que é do arranque e você vai botar um no meio, né, nessa emenda aqui no 3 e no 4. Então vai ficar aqui 1, 2, 3, 4 e o 5 ou o 6 aqui junto, né? E vai sobrar outro. Digamos que tu bota o 5 aqui junto, vai sobrar o fio 6. Esse fio 6 também pode passar pelo capacitor eletrolítico, é só motor monofásico que tem o capacitor eletrolítico, vai passar pelo interruptor centrífugo e a outra ponta que sobrar você vai ligar lá na rede, ele vai correr para um lado, ou se você trouxer para o outro lado, ele vai correr para o outro lado, então fica mais fácil, corre para a esquerda, corre para a direita, tá bom? Então acho que é mais ou menos isso a ligação do motor elétrico. Se você tiver dúvida, você me pergunta, eu vou te explicar. Eu sei que é uma área que muita gente aí tem dificuldades, né? E eu acho que não é feio perguntar e eu também não vou me negar e explicar como é que funciona, tá bom, gente? Seria mais ou menos isso então, né, gente?
E qualquer dúvida é só me perguntar, tá bom? E você pode compartilhar aí com o seu eletricista, com o seu amigo, com quem você acha que pode precisar disso, né? Quem tem oficina, quem lida com motor elétrico, é bom saber esse tipo de ligação, né? Tem uma lâmpada teste aí para quando a gente vê, para ver a continuidade, né? É como se você fizesse uma chave de luz para ligar uma lâmpada. É como se você fizesse uma chave, né? Onde você liga uma lâmpada. Então esse é o teste, né? E também tenho aqui o que seria as bobinas, então.